Enem 2022, prova azul, questão 119. Uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência interna igual a 0,5 ohm cada, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificações 4,5 watts e 4,5 volts. Cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz de 1,5 volt. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição. Com esse equívoco, qual é a intensidade de corrente que passa pela lâmpada ao se ligar à lanterna? Fera, olha só. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, com esses dados nominais da lâmpada, com essas especificações da lâmpada, é calcular o valor da sua resistência elétrica. Se ela for ligada corretamente em 4,5 volts, ela vai consumir uma potência de 4,5 watts. Com essas especificações nominais da lâmpada, como é que eu faria para calcular a sua resistência? Você vai lembrar da relação que me diz que a potência é dada pela relação da DDP elevada ao quadrado sobre a resistência elétrica do dispositivo. Então, a lâmpada consumiria uma potência de 4,5 watts se fosse ligada numa tensão, numa DDP, de 4,5 volts. Ora, fera, simplificando aqui, esse 4,5 que aparece 2 vezes do lado direito, pelo 4,5 do lado esquerdo, é fácil você ver que a resistência elétrica da lâmpada, ela é uma resistência de 4,5 ohms, tranquilo? Agora vamos para a situação da questão. Nós temos 3 pilhas ligadas em série, só que uma delas, de forma incorreta, foi ligada invertida. Ou seja, eu tenho um polo positivo com um polo negativo. Polo positivo com polo negativo. A outra, o cara inverteu. Ele cometeu o equívoco de inverter. Vamos desenhar essa situação? Então, eu teria aqui uma pilha de resistência interna 0,5, força eletromotriz de 1,5 volt, ligada em série com outra pilha, de resistência 0,5 e força eletromotriz 1,5 volts. E aqui, fera, ele ligou uma das pilhas de forma invertida, ó. Polo positivo com polo positivo. E nas extremidades dessa associação, nós temos exatamente a nossa lâmpada incandescente, ó. Nós temos exatamente a nossa lâmpada incandescente. Então, aqui eu tenho uma lâmpada de 4,5 ohms ligada nos terminais dessa associação. Aqui eu tenho uma resistência interna de 0,5, uma força eletromotriz de 1,5 volts. Resistência interna de 0,5, força eletromotriz de 1,5 volts. Força eletromotriz aqui de 1,5 volts, resistência interna, fera, de 0,5, né? O que é que vai acontecer aqui? A partir do momento que ele cometeu o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas, ela deixa de se comportar como um gerador e agora ela vai se comportar como um receptor, né? Beleza? Então é como se uma pilha acabasse anulando outra, entendeu? Mas se você fosse fazer aqui do jeito que tá, ó, tá verão, o sentido da corrente aqui seria uma corrente aqui no meu circuito no sentido horário. Eu tenho 2 pilhas em série, me daria uma força eletromotriz equivalente de 3 volts, um receptor e um resistor, né? Então, o sentido da corrente aqui, fera, seria no sentido horário, tranquilo? Mas se você prestar atenção,
Agora eu tenho aqui, ó, essas duas pilhas associadas em série. São elas que estão alimentando o circuito, ó. Beleza? São elas que estão alimentando o circuito. Essa pilha que foi ligada de forma invertida e a lâmpada, tranquilo? Como é que você escreve isso aqui? Eu gosto de escrever assim, ó. A DDP total desse circuito, ela vai uma parte para a lâmpada, uma parte dessa DDP total, ela vai para a lâmpada, uma parte dessa DDP total, ela vai para a pilha que foi ligada de forma invertida, ou seja, vai se comportar como um receptor, e uma parte dessa DDP total vai ser perdida por conta do efeito Joule nas resistências internas, beleza? Só que essa DDP total é 1,5 volts mais 1,5 volts. Essa DDP total, fera, é de 3 volts, né? Parte dessa DDP vai para a lâmpada. O que vai para a lâmpada, primeira lei de Ohm, R vezes I. É a resistência da lâmpada vezes a intensidade de corrente que a atravessa. A DDP que vai para o receptor é a sua força contra-eletromotriz, 1,5 volts, tranquilo? E o que vai para a resistência interna, o que ele perde por efeito Joule, seria o somatório de todas as resistências internas vezes I, tranquilo? Então, se você descobrir a intensidade de corrente do circuito, você descobre a corrente que passa pela lâmpada. Então, já de cara, se você prestar atenção aqui, ó, quando eu fizer 3 volts menos 1,5 volts, isso aqui vai me dar 1,5 volts. Ou seja, dos 3 volts, 1,5 volts vai para a pilha, que foi ligada invertida, para a sua força contra-eletromotriz, e 1,5 volts que sobrou, que restou, eu vou ter que dividir entre as 3 resistências internas e a lâmpada, tranquilo? Então, se você voltar aqui para a nossa continha, fera, ó, vai ficar assim, 1,5 volts, uma parte vai para a lâmpada, que a resistência é 4,5 ohm vezes I, outra parte vai para a resistência interna, 0,5 em série com 0,5 e em série com 0,5. Eu tenho 1,5 I, tranquilo? Como essas resistências estão ligadas em série, ó, no final nós temos que somar mesmo. Então, eu teria 1,5 volts igual a 6I, né? Conclusão, fera, essa intensidade de corrente seria de 1,5 sobre 6. Que se você simplificar por 1,5 em cima dá 1. Se você simplificar por 1,5 embaixo dá 4. E aí se eu faço 1 sobre 4, a intensidade de corrente elétrica que atravessa a lâmpada seria, fera, uma intensidade de corrente de 0,25 ampere. E, portanto, para essa questão, a alternativa correta aqui, fera, seria a alternativa A, de aprovação na prova do Enem. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha com a geral, porque aqui nós vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima, fera! Valeu!